estava na sala também, preparando as coisas para o culto, e ele sabia o que um outro estava lendo ou fazendo. Mas o texto que ele estava lendo, né, e preparando a mensagem é justamente em cima desse texto que ele acabou de ler. Eu olhei e falei, ele devia ter continuado, porque fantástico aqui o exemplo que ele deu da luva. Glória a Deus. E nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor fale conosco nessa tarde. Sempre quando a gente está ministrando a palavra, ou antes, durante a semana, a gente fica naquela semana uma certa tensão. Eu fico, e Marconi também fica, quem prega sabe o que é isso. A gente fica numa tensão porque a gente quer ouvir Deus, né? A gente sabe que a gente abre a palavra, Deus fala conosco, mas Ele, em algum momento, Ele tem aquelas palavras específicas para o nosso coração. Então a gente fica naquele ambiente assim, né, conectado para ouvir, para receber. Então isso é tão especial, porque quando Ele traz a palavra para o nosso coração, a gente tem certeza daquilo que Ele quer falar conosco, a gente tem certeza daquilo que Ele quer ministrar nas nossas vidas. E eu vou ler dois textos. Primeiro eu vou ler 2 Coríntios 4:18. Você pode abrir a palavra do Senhor e nós vamos ler esse texto de 2 Coríntios. Nós vamos ler a partir aqui do versículo 15 até, ou melhor, do versículo 7. Do 7 até o 18, se você quiser pode se colocar em pé, para que nós possamos ler esse texto, e depois na sequência nós vamos ler aqui o texto de João também. Glória a Deus. Coloque-se em pé para nós lermos a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Versículo 13. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Amém, queridos? Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançada, um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. João capítulo 15, do 1 ao 8. Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão
e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, esse será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Feche os teus olhos. Paizinho, obrigado pela tua palavra, Senhor, ela é tão maravilhosa. Obrigado, Deus, porque só o teu Espírito, Senhor, para nos encorajar e revelar a nós, Senhor, a tua palavra. Obrigado, Deus, por este amor, por este cuidado. Obrigado também porque às vezes o Senhor nos exorta com amor, o Senhor chama a nossa atenção, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o teu propósito, Senhor, nesta terra conosco, é que a gente produza, assim, muitos frutos, porque todos esses frutos vão glorificar o teu nome. Assim nós oramos, Pai, e te pedimos, continua falando conosco, ministrando através da tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho nessa parte sobre, o tema desta palavra que eu coloquei. Tem mais temas aqui, mas o mais importante que eu coloquei aqui: não se mova por circunstâncias, ande no propósito. Não se mova por circunstâncias, ande no propósito. Sabe que quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, se a gente parar para observar, na maioria das vezes nós estamos andando por circunstâncias. São necessidades que vão surgindo na nossa vida, são emergências, são problemas, coisas que vão acontecendo, e a gente vai ali tentando movimentar as coisas, tentando buscar soluções, tentando resolver as coisas. Então, de certa forma, nós estamos andando e sendo movidos por circunstâncias. Por circunstâncias. Agora, quando nós nos deparamos com as situações, e naquele momento eu paro, eu oro, eu vou para a presença do Senhor, eu vou buscar uma direção, eu vou buscar uma orientação antes de qualquer atitude que eu tomo. Eu estou andando num propósito. Porque muitas vezes, quando nós estamos naquele dia a dia, naquela correria, e vai em busca e tenta e soluciona, o tempo todo nós estamos nos movendo pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. O tempo todo. E a gente está, às vezes, no automático e a gente não percebe. Por quê? Porque nós fomos ensinados assim. Nós fomos ensinados que só vence na vida aquele que luta, aquele que batalha. Não é errado a gente pensar assim, porque se a gente não faz nada, se a gente está parado na vida, tem como a gente conquistar. Então está certo a gente buscar e lutar, mas muitas vezes é algo que está dentro de nós, assim, embutido em nós, e que a gente acha que tem que estar lutando, fazendo, e às vezes nós estamos nos desgastando, fazendo, e não conseguimos muitas vezes ver esse objetivo cumprido na nossa vida. Nos desgastamos, corremos e não conseguimos ver muitas vezes o resultado de tanto esforço na nossa vida. Então é errado, nós precisamos
fazer, faz parte da vida. Mas o que nós atentamos aqui para essa noite é que nós precisamos quebrar dentro de nós, quando nós aceitamos a Cristo, quebrar dentro de nós estas velhas estruturas. A palavra fala que nós precisamos ser moldados agora, então, pela palavra. Precisamos não somente ter mudança no nosso comportamento. Nós estávamos ontem conversando com uma irmã e ela dizia assim: o meu temperamento é colérica, mas ninguém percebe, porque quando eu aceitei a Cristo, houve essa mudança tão radical na minha vida que as pessoas não conseguem perceber qual era o meu temperamento. Mas no meu tempo de escola, quase todo dia eu chegava em casa esfolada. A pessoa falou alguma coisa e eu já reagia e já ia para cima da pessoa, não levava desaforo para casa, e ainda chegava em casa e apanhava da mãe porque brigou na escola, fez confusão, mas não levava desaforo para casa. Aquilo era imediato, a reação daquele temperamento forte que ela tinha. E ela dizia: agora as pessoas se surpreendem quando eu falo que isso é o meu temperamento, porque houve uma mudança tão grande na minha vida, quando Jesus entrou na minha vida, que esse temperamento, esses pontos negativos que existiam em mim, foram moldados. Porque o nosso temperamento não tem como ser transformado, mudado, mas ele pode ser moldado pela palavra. E entra em ação, então, ali, os dons do Espírito. Então, são essas estruturas em nós que elas precisam ser quebradas. E, novamente, nós, então, agora vamos ser moldados por Cristo. Vamos ser moldados por Ele, porque, como diz a palavra, todos os dias o Senhor vai promover nas nossas vidas situações e circunstâncias para que este temperamento, para que esta postura em nós, ela seja moldada, ela seja trabalhada e ela seja transformada. Porque não tem como nós produzirmos frutos vivendo na carne. Para isso precisamos viver no Espírito, aquele novo nascimento, que o Senhor fala com Nicodemos. Eu preciso nascer de novo, para que então eu possa produzir esses frutos no Espírito. Eu nasci na carne, mas agora eu preciso nascer no Espírito, para que eu possa glorificar ao Senhor através da minha vida, através daquilo que Ele tem feito na minha vida. Então, quando nós andamos com propósito, tudo aquilo que acontece na nossa vida, mesmo na dor, nós vamos glorificar o Senhor. Paizinho, está doendo, está difícil, mas glória ao Senhor, porque o Senhor sabe por que o Senhor está permitindo esta situação, por que eu estou vivendo isso na minha vida. O Senhor sabe, porque a palavra fala que nada está escondido e oculto aos olhos do Senhor, nada, absolutamente nada. E Ele vai usar as situações do dia a dia, da nossa vida, da nossa casa, as pessoas que estão conosco no trabalho, às vezes na rua, não importa. Ele vai usar todas as circunstâncias e as situações para trabalhar em nós esse caráter, para aperfeiçoar em nós esse caráter, para que nós sejamos então parecidos com Cristo. E tudo aquilo que nós fizermos não é na nossa força, porque, como nós vimos aqui o exemplo, é só uma luva. Você conseguiu se imaginar? Você conseguiu se imaginar? Queridos, assim somos nós. Uma luva, não tem função fora do lugar. Assim é a nossa vida, não tem função se nós não estivermos no lugar onde o Senhor nos chamou para estarmos. E às vezes nós estamos ali resistindo e correndo para ir para cá e não conseguimos muitas das vezes nos posicionar no lugar aonde o Senhor quer que a gente se posicione. O lugar onde Ele nos chamou para ocuparmos como filhos amados e escolhidos do Senhor. O justo vive pela fé, fé na
verdade, fé na palavra de Deus, confiando sempre na direção do Espírito Santo. Se nós vivemos pelas circunstâncias, nós não conseguimos ser direcionados pelo Espírito Santo, porque nós não conseguimos ouvir, não conseguimos receber direção, estamos sempre com a nossa cabeça ocupada, não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Mas se nós estamos andando no propósito dele, a gente consegue ouvir. Cada situação que a gente está experimentando na nossa vida, na nossa caminhada, nós conseguimos perceber aquilo que ele está trabalhando, aquilo que ele está promovendo, aquilo que ele está fazendo na nossa vida. Para isso, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E aqui entra então esse texto fantástico, de João capítulo 15, que vem dizer para nós aqui o que nós precisamos fazer, para que então a gente não seja movido pelas circunstâncias, mas a gente seja movido pelo Espírito Santo de Deus, e que tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida, a gente consiga cumprir com esse propósito e glorificar a Deus. Porque o que é fantástico nesse texto, ele fala que aquele que produz muitos frutos está glorificando o Senhor. E quando a palavra fala de produzir frutos, fala dessa transformação na nossa vida, fala desse moldar em nós, dessa mudança das nossas atitudes. Muitas das vezes, quantas coisas que estão dentro de nós e a gente está mantendo ali, não deixa o Senhor trabalhar, não deixa o Senhor moldar, não deixa o Senhor transformar. E para a gente deixar o Senhor moldar, transformar, a gente tem que reconhecer. Eu preciso reconhecer essas falhas de caráter que existem em mim, esses pecados que existem em mim, para que eu possa então trabalhar e moldar em nós o seu caráter. Então ele diz que eu sou a videira verdadeira. Eu cresci no meio de uma colônia italiana e era comum para a gente estar no meio dos parreirais de uva, no meio dos vinhedos, e a gente, pequena ainda, a gente ficava tão feliz na época das colheitas da uva, para a gente ir lá, e a gente ganhava um dinheirinho, ia lá, enchia as caixas, colhia e ganhava um dinheirinho. Então eu cresci no meio desse ambiente rural, no meio dos parreirais de uva. E é muito interessante, uma coisa que chama atenção quando você começa a observar aquele ramo, ali da uva, da videira, ele não é um tronco retinho, ele é cheio de nós, então ali, aquele ramo em si, ali não vai dar fruto ali nele, vai precisar então crescer os ramos, as varas, para que ali então produza os cachos de uva. E a gente vê que tem época que eles fazem as podas, vão fazer as podas, porque tem muitas varinhas que crescem ali naquele ramo ali, que não vai produzir a uva, só vai atrapalhar. Então o que o agricultor faz? Ele vai fazer a poda, vai tirar todos aqueles galhinhos que ele reconhece, ele sabe que não vai produzir a uva, para que somente aqueles ramos que vai produzir a uva sejam mais fortes, e ali então tenha aquelas uvas melhores, mais saudáveis, como nós vimos, a irmã Andressa trouxe aqui para a gente, aquela uva bonita, com certeza uma uva saborosa, mas tem que ter um preparo, tem que ter aquela poda e tirar fora aqueles ramos ali que não vão produzir, e vai ter a poda também daqueles ramos que vão produzir. Então o agricultor sabe como que ele vai lidar ali com aquela videira para que ela produza então muitos frutos. E quando a palavra fala aqui para nós, Jesus é tão fantástico, porque ele fala usando as parábolas, usando os exemplos ali do dia a dia, para que as pessoas pudessem entender essa linguagem. Então quando você vem do mundo rural, digamos assim, do interior, e você consegue ver como que funcionam esses processos, você consegue entender muito melhor quando você está lendo a palavra, aquilo que o Senhor está falando, a necessidade de que realmente esses ramos que não vão produzir sejam tirados.
podados para não atrapalhar. E aqueles que vão produzir sejam podados. Assim somos nós no Senhor. Ele é, essa videira, Ele é chamado, então, esta árvore que está ali, para produzir frutos. Mas Ele vai, então, nos enxertar nessa árvore. Ele vai nos enxertar nessa videira, para que ali, então, a gente possa produzir esses frutos. Por quê? Porque os nossos frutos na nossa carne não são bons. Eu posso até ser uma pessoa educadinha, posso ser uma pessoa boa na minha força, eu posso ser bem educado com as pessoas, mas, queridos, o que está falando aqui é que somente nele nós podemos produzir esses bons frutos. E como eu falei, esses frutos fazem parte de nós, do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso comportamento, mas também são frutos que nós vamos influenciar na vida de outras pessoas. Aonde o Senhor tem nos colocado. Eu falo, às vezes a pessoa fala assim, eu quero estar lá fazendo as coisas na igreja, eu quero ser um obreiro na igreja. Amém. E tem aqueles que o Senhor chama para isso. Mas muitas pessoas o Senhor chama para produzir os frutos lá onde você está. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu trabalho num lugar terrível, só tem pessoas lá que falam palavrão, são mal educadas. Glória a Deus. É lá que o Senhor quer que você resplandeça a luz de Cristo. Porque a gente tende a achar que porque a gente é cristão, o Senhor tem que nos colocar num lugar onde só tem crente, São pessoas ali tratadas, pessoas já moldadas. Como diz a palavra, como o sal vai fazer diferença dentro de um saleiro? Não vai fazer diferença. Então, onde o Senhor nos coloca, ali é o propósito dele, que nós sejamos a luz. E a gente produz muito mais fruto no meio das pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Cristo, do que dentro da igreja. Dentro da igreja nós vamos viver esta comunhão uns com os outros, vamos nos alimentar, É a fonte que você vem, que você bebe, você se fortalece, você ora, você recebe e você sai daqui satisfeito. E amanhã é segunda-feira. E amanhã você está aí arrojado. Não, eu estou cheio da graça do Senhor, eu vou lá para fazer a diferença. E aquela pessoa que outrora me incomodava, não vai mais me incomodar, porque eu vou olhar para ela diferente. A pessoa não vai mudar, mas eu vou olhar para ela diferente. O Senhor está me colocando perto dela, porque tem algo em mim que o Senhor quer usar para alcançar essa pessoa e levar uma mudança de vida para ela. Os nossos olhos mudam, a nossa maneira de pensar muda. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, recebendo esta seiva, recebendo este alimento, eu vou produzir os frutos que Jesus produziu. Naturalmente, os frutos que o Senhor produziu vai passar a produzir através da minha vida. E não mais aqueles frutos da minha carne, de irritação, de falta de paciência, do pavio curto, como se fala, tantas coisas. Frutos da carne. Se eu estou nesta videira, como ele diz, eu sou a videira verdadeira. Gente, será que existem videiras que não são verdadeiras? E a gente pode estar, de repente, uma videira que é brava? Jesus tenha misericórdia, que possamos estar inseridos, enxertados nesta videira, que é a videira verdadeira. E se nós estamos nesta videira, nós vamos sim produzir frutos que vão glorificar o Senhor. Você vai ser testemunha onde você está, e aí você vai glorificar o Senhor. Nós estávamos conversando com meu esposo, e ele, junto com ele tem um rapaz trabalhando, e o rapaz disse que conheceu Jesus através de um culto que ele assistia na internet, ouvindo, ele achou algo interessante, começou a ouvir, e ali o Senhor falou com ele. E Marconi tem lá feito o discipulado com ele, e ele faz perguntas tão básicas que ele não tem entendimento, mas ele tem uma sede, e agora ele diz: eu quero me batizar. E nós conversamos, falamos assim: não podemos
com ele, vamos ministrar na vida dele, e nós vamos batizá-lo. E nós queremos levar ele para uma igreja onde ele seja pastoreado, seja cuidado. Então, querido, se a pessoa tem sede do Senhor, Deus pode usar na tua vida onde você está, para ali você ministrar a palavra na vida da pessoa, e ali você levar ela para a salvação. Nós vivemos em tempos tão desafiadores, que Jesus tenha misericórdia de nós, que nós não continuemos nos encolhendo, sendo amedrontados, mas que a gente seja usado no poder do Espírito Santo para deixar a luz de Cristo brilhar aonde Ele tem nos colocado. Permanecer em Deus é uma questão de sobrevivência. Se nós não permanecemos em Cristo, nós não recebemos este alimento. E como nós vamos ter esta vida de Cristo em nós? É uma questão de sobrevivência, porque sem mim nada podeis fazer. Pensa a gente viver nesse mundo, nesse tempo que Ele nos proporciona, e você olhar para a tua história de vida e falar: o que eu fiz para o Senhor? Eu conquistei coisas materiais, mas o que eu fiz para o Senhor? O que eu tenho guardado lá em cima? Quantas pessoas eu influenciei, quantas pessoas eu abençoei, quantas pessoas eu falei de Jesus, por quantas pessoas eu orei, eu intercedi? Pensa, precisamos ter esta consciência, porque se nós estamos em Cristo, o produzir frutos é natural. É natural. Você tem sede, você tem vontade, você olha para as pessoas, você sabe qual é a necessidade dela. O Espírito Santo testifica no teu coração aquilo que ela precisa, e vai te dar uma estratégia, vai te dar um jeito de você administrar na vida dessa pessoa. O produzir frutos é algo natural. Uma videira possui um tronco cheio de nó e bem próximo à terra. Se você vê, essa videira, ela é um tronco todo, entortado, digamos, um tronco reto. Mas ali vão nascendo, esses ramos, e ali esses ramos então vão produzindo os frutos através dessa seiva que vem, desta videira que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Como nós podemos fazer para então permanecer nesta videira? É interessante que o Senhor, Ele nos chama, o Senhor nos escolhe, o Senhor nos capacita, mas o que é interessante é que o permanecer na videira é uma escolha nossa. Ele te enxerga, Ele faz um trabalho, Ele te enxerga ali na videira, mas o permanecer na videira é um trabalhar nosso, é uma escolha nossa, é uma decisão nossa. Diariamente você vai se alimentar dessa seiva, desta vida de Cristo, e você vai se manter nesta videira, ou você vai ignorar isso, e esse ramo então vai se secar. E como diz a palavra, aquele ramo que está seco, para que serve? Quem tem orquídea aqui em casa? Quando começa a secar aquele raminho que dá flor, o que você tem que fazer com ele? Você tem que cortar ele, podar, para que ele volte então ali, dar mais flores, dar ali mais florescer novamente. Se aquela hastezinha secar inteira, quanto tempo vai demorar para produzir outra hastezinha para dar flores? Mas é um trabalhar. E o Senhor, Ele vai então nos podando, porque para que a gente seja moldado segundo esse caráter dele, tem coisas em nós que precisam ser trabalhadas. E nós precisamos deixar Ele trabalhar. Então, para que eu consiga permanecer nessa videira, porque o tempo todo Ele fala: se você permanecer em mim, sim, é uma condição. Se você permanecer, então Ele está dizendo que
permanece, essa permanência contínua, constante em Cristo, é através de uma relação de obediência. A obediência vai nos manter, vai fazer com que permaneçamos em Cristo. Obediência por meio da oração. Quanto tempo nós temos dedicado para orar, para falar com Deus, para nós nos alimentarmos da palavra dele? Quanto tempo nós temos orado? Quanto tempo nós temos tido para a gente se alimentar desta palavra diariamente? Ouvindo a casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Quantas vezes nós temos feito isso para a gente continuar se alimentando e manter esta vida de Cristo em nós? Quando nós estamos andando em obediência, nós temos prazer na oração, porque Ele nos ensinou a orar. De tempo em tempo, estavam ali os discípulos orando. Cadê de Jesus? Está lá no monte, está orando, está falando com o Pai. Se Ele, que é o próprio Cristo, Ele fez isso, quanto mais nós fez para nos ensinar que é assim que a gente se mantém nesta videira, é assim que nós nos mantemos nos alimentando desta videira, que é a palavra dele, através da oração, através da comunhão, da intimidade com o Pai, mantendo as nossas vidas santificadas pela palavra, porque a palavra fala que por esta palavra nós somos limpos, por esta palavra nós somos lavados, por esta palavra nós somos trabalhados. Então precisamos desta palavra, não só os domingos, mas precisamos desta palavra todos os dias, trabalhando em nós, para que a gente possa então produzir os frutos para a glória do Senhor. Produzir frutos são as evidências de uma vida em Cristo. Por isso que nós precisamos olhar para nós, queridos, e sermos sinceros conosco mesmo. Eu estou produzindo frutos? Tem frutos aparecendo na minha vida, no meu caráter, na minha personalidade, nos meus relacionamentos dia a dia? Tem frutos aparecendo? Tem pessoas que estão sendo alcançadas e tocadas através da minha vida? Tem frutos sendo produzidos através da minha vida? Porque o produzir frutos é uma evidência. E o produzir frutos é natural em nossa vida. Precisamos olhar para dentro de nós e precisamos ser sinceros conosco mesmo. Senhor, se eu não estou vendo frutos na minha vida, eu preciso ver frutos na minha vida. Eu preciso me alimentar dessa seiva, eu preciso alimentar o meu espírito. Glória a Deus, o Senhor tem nos chamado, queridos, tem nos chamado para fazermos a diferença. 1 Pedro 2,21 fala assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Estamos neste mundo, tem um plano, tem um propósito estabelecido para a nossa vida, e nós podemos andar em círculo como fazia o povo de Israel, por desobediência, andava e não chegava em lugar nenhum. Quantos anos nós perdemos da nossa vida tentando brigar com Deus, tentando discutir com Deus? O Senhor está dizendo, vai por aqui. Eu falo, não, eu vou por aqui, porque assim é assado, que tem isso, que tem aquilo, e a gente vai se segurando um monte de coisa. O Senhor fala, larga tudo, vai por aqui. É fácil? Não é fácil. Mas Ele está te orientando, te direcionando, porque Ele vai te conduzir. Glória a Deus. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós vamos refletir a glória do Senhor onde nós estamos.
Porque se Ele está em nós, não tem como nós produzirmos frutos que não vai glorificar o nome dEle. Glória a Deus. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O tempo todo Paulo ministrava na vida das pessoas. Olhem para a minha vida. Ele tinha essa ousadia. Sede meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. Eu estou andando conforme Cristo andou. Eu estou fazendo aquilo que Cristo me chamou para fazer. Então pode olhar para mim sim como exemplo, como modelo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Permanecer em Cristo significa uma vida contínua, algo que vai desenvolver um relacionamento superficial. Permanecer significa desenvolver um relacionamento com profundidade, com intimidade, com vida ativa, em busca, em oração, em sede de Deus, em sede da palavra. Glória a Deus. Um relacionamento de intimidade com o Senhor. É isso que Ele deseja de nós. Provas de permanecer em Cristo, as evidências na nossa vida, a obediência aos mandamentos de Cristo, seguir o exemplo de Jesus, viver livre do pecado, olhar por mais que o pecado está ali te tentando, te dar uma rasteira, você vai olhar e dizer assim: eu escolho Cristo, eu escolho ser livre do pecado e servir ao Senhor. E ter esta consciência de que a presença divina dele está na minha vida. Eu tenho convicção, o Senhor habita em mim e o Senhor está produzindo frutos na minha vida através do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Então, a primeira bênção de permanecer em Cristo é a produção de frutos. Você vai produzir frutos na tua vida, no teu caráter moldado, transformado. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: é mesmo, você era assim? Glória a Deus, porque eu vejo você diferente. Frutos do Espírito sendo produzidos em nós e através de nós influenciando a vida de outras pessoas e levando o amor de Jesus, falando do amor de Cristo para as pessoas. A segunda bênção de permanecer em Cristo é orar conforme a sua vontade, como diz no versículo 13: e tudo que pedirdes. Quais são as próximas 3 palavras que ele fala aqui? Em meu nome eu farei. Por que ele vai fazer? Porque o nome do Pai vai ser glorificado. Não é só para o nosso deleite, mas porque vai glorificar e honrar o nome do Pai. Então, a bênção de permanecer em Cristo é que nós vamos orar conforme a vontade perfeita do Senhor. Glória a Deus. Deus quer ser honrado, Deus quer ser glorificado através da minha e da tua vida. Ele quer olhar para nós e não ver apenas um vaso inútil, mas Ele quer que você realmente seja revista. Gostei aqui. Que Ele possa ser em você, aquele que vai guiar, que vai te conduzir, e que aonde você for ali, você veja florescer os frutos do Senhor na tua vida. Como eu disse, nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempos desafiadores. Nós estamos aqui no espaço grande, amém? Bonito esse espaço, gosto daqui, mas nós temos muitas cadeiras que estão vazias. E eu quero que você possa fazer uma reflexão nesse momento. Será que durante essa semana você teve a oportunidade de convidar alguém para vir à igreja? Será que você teve uma oportunidade? Eu creio que nós tivemos oportunidade. E será que a gente aproveitou essa oportunidade? Depois de dizer: vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra, vamos lá adorar o Senhor, vamos ter um tempinho, dedicar um tempinho
desafio nós temos, queridos, de entender que este é o maior propósito de Deus com as nossas vidas. Você ter as suas conquistas, isso é saudável, isso é bom, mas que o propósito dele com a tua vida, com a minha vida, é que a gente produza frutos para o reino dele. Este é o maior propósito. Este é o propósito mais importante. Eu quero que você se coloque em pé neste momento. Nós queremos orar ao Senhor. Eu quero que você ore ao Senhor. Você quer produzir frutos? Você quer glorificar ao Senhor através da tua vida? Que você fale com Ele, seja sincero, seja verdadeiro. Fala com Ele neste momento. Se você está olhando para a tua vida dizendo: Senhor, tem misericórdia, eu vivo correndo através das situações, das circunstâncias, mas eu não quero mais correr. Eu quero viver no teu propósito, Senhor. Fala com o Senhor neste momento. Glória a Deus, glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor meu Deus, é uma palavra viva e que está, Senhor, em todo o tempo nos despertando, chamando a nossa atenção e redirecionando, Senhor, os nossos passos. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o nosso dia a dia, o Senhor vê muitas das vezes as ansiedades do nosso coração, as nossas preocupações, os nossos medos e tantas coisas, Senhor Deus, que nos cercam. Mas o Senhor olha para nós nesta tarde, o Senhor nos chama, o Senhor nos conclama a olharmos para o Senhor, a descansarmos no Senhor e confiarmos na tua palavra e na tua fidelidade. Deus, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor venha nos capacitar para que possamos produzir muitos frutos para o teu reino, porque tudo aquilo que nós produzimos aqui nesta terra não tem efeito para o Senhor no céu, mas as almas que nós ganharmos, as vidas que nós tocarmos, as pessoas que serem curadas, que forem libertas, que forem alcançadas, Senhor meu Deus, através do nosso testemunho, essas sim vão glorificar o nome do Senhor. Deus, eu oro que em nome de Jesus o Senhor venha, Deus, capacitar a cada um aqui nesta tarde e redirecionar o foco. Rebachura, bacanda, rebacheira, manaias, remanacanda, rabachura, bacanda, ramanaia. Deus, em nome de Jesus, toda visão que está ofuscada, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha limpar neste momento, que o Senhor venha colocar as tuas lentes, Senhor, Deus, e que esta pessoa possa enxergar através dos olhos de Cristo, não através dos olhos humanos,